Olá, sejam mais uma vez bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao nosso canal Aliteração. Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou fazer a resenha de um livro. Depois de um bom tempo sem fazer resenhas, né? Nessa retomada que eu tô aqui da frequência dos vídeos, né? Tentando fazer vídeos com uma frequência maior, eu resolvi retomar também as resenhas de livros. E o livro que eu vou analisar hoje, que eu vou comentar hoje, é o romance Cemitério de Pianos, do escritor português José Luiz Peixoto, que está aparecendo aqui para vocês e que está aqui, na minha mão. Esse livro aqui, gente, eu devo confessar a vocês o seguinte, eu fui ler esse livro não por vontade própria, eu fui ler por uma obrigação, vamos dizer assim, de um trabalho, né? Eu estou participando de um projeto e me foi destinado dentro desse projeto, que eu não vou explicar agora, né? Quando chegar na hora certa eu vou explicar melhor para vocês, mas dentro desse projeto me foi destinado ler esse livro do José Luiz Peixoto. E aí eu acabei lendo e, bom, já quero dizer de antemão, antes de qualquer coisa, que eu fiquei absolutamente tomado, fascinado, encantado por esse livro. Bom, quem é José Luiz Peixoto? José Luiz Peixoto é um jovem escritor português, não é tão jovem assim, né? Já está aí com os seus 50 anos, mas é um jovem escritor português, ou um escritor português. Ele é licenciado em letras, enfim, né? E já recebeu vários prêmios pela sua obra. E esse romance Cemitério de Pianos, ele é o quarto romance do José Luiz Peixoto. Ele foi escrito em 2006, então é um livro que tem quase 20 anos aí, né? Bom, e o que dizer então sobre Cemitério de Pianos? Bom, Cemitério de Pianos, ele trata, e isso é uma coisa que o próprio autor fala no livro, né? Ele trata de forma ficcional de uma figura que existiu na realidade. Francisco Lázaro. Francisco Lázaro foi um corredor português, corredor de maratona, né? Português, que morreu, se eu não me engano, em 1916, é isso? Deixa eu ver aqui, tem algum lugar aqui, ó. Não, ele morreu em 1912, né? Então é um corredor português que morreu numa maratona em Estocolmo em 1912. E o Francisco Lázaro, que é o personagem central de Cemitério de Pianos, é um corredor de maratona que morre numa maratona em Estocolmo. Então, veja, saber da vida, do fato real, né, não é que ajuda a gente a entender o livro, né? Eu não conhecia esse fato, eu fiquei sabendo que era um fato real, porque ao final do livro existe uma nota, né, de esclarecimento, mas que serve justamente para esclarecer que a obra é ficcional, que a obra não se pretende ser uma biografia do Francisco Lázaro que existiu de verdade. O fato é que o livro Cemitério de Pianos narra a história da família Lázaro. E essa narrativa é feita sob a ótica da personagem Francisco Lázaro, que na verdade são três personagens. O avô, o filho, né, o avô, o pai e o filho, quer dizer, o avô, o filho do avô e o neto do avô. Três gerações e três personagens chamados Francisco Lázaro. Muito bem. Por que isso? Né? O que acontece com essa coisa da história ser narrada por três gerações ou pelas três, entre aspas, versões da personagem Francisco Lázaro? O avô, o pai e o filho. A narrativa se mistura. Quer dizer, essa narrativa desses três Lázaros, né, desses três, esse avô, esse pai e esse filho, ela vai se misturando de forma, quer dizer, elas se sobrepõem, né, se sobrepõem, elas aparecem uma ao lado da outra, mas ao mesmo tempo elas se atravessam.
de maneira que você chega um momento em que você meio que não sabe muito bem quem é que está narrando, se é o filho, se é o pai, se é o avô, enfim, se é o neto. O fato é que, eu vou tentar, né, não dar muitos spoilers da história, mas assim, o fato é que o livro ele tem, eu vou começar pela estrutura narrativa dele. Ele tem uma estrutura narrativa única. Por quê? Porque todas essas camadas narrativas que se sobrepõem e que se atravessam fecham-se numa narrativa circular. Por quê? Porque o livro começa com uma morte e um nascimento e termina com uma morte e um nascimento. Não vou dizer aqui quem é que morre, quem é que nasce no começo, quem é que morre, quem é que nasce no final, para não dar muito spoiler. Mas veja que começando com uma morte e um nascimento e terminando com uma morte e um nascimento, você tem uma estrutura de circularidade na narrativa. Só que essa estrutura de circularidade, ela não é linear, né? Ela é, tudo bem, ela é circular, mas ela não é um círculo que a gente pode traçar de uma vez só, né? É um círculo que se forma de inúmeras camadas sobrepostas e que se atravessam de narrativas, como eu disse, dessas 3 gerações de Franciscos Lázaros, que se confundem. Então é muito louco, porque assim, essa confusão você pode dizer, ah, mas então você não consegue entender nada. O problema é que ele amarra tão bem tudo isso, o José Luiz Peixoto amarra tão bem toda essa confusão, que afinal você consegue entender quem é quem, apesar de todos os atravessamentos narrativos que a voz de um deles faz em relação a outro, né? O romance é todo fragmentado. Um capítulo é narrado pelo vô, outro pelo filho, outro pelo neto, pelo pai, não sei o que e tal, e as histórias vão se misturando, inclusive porque existem fatos das vidas que se repetem. Existe um eixo central, e aí é um espaço central que é maravilhoso, que é a oficina de marcenaria da família, né? O avô trabalhava nessa oficina, o filho trabalhou nessa oficina e o neto trabalhou nessa oficina. É uma oficina de carpintaria que pertence à família. E nesta oficina, essa oficina em si já é um lugar meio mágico, assim, meio etéreo, enfim, né? Parece um lugar meio suspenso no tempo e no espaço. Mas dentro dessa oficina tem um lugar mais mágico ainda, que é um galpão que fica dentro da oficina, que é o chamado cemitério de pianos, né? Do título do livro. Que é um lugar onde existem inúmeras peças de pianos, pianos velhos, dos mais diversos tamanhos e tipos, que não funcionam mais, e peças de pianos que são usadas por eles quando eles precisam consertar algum piano que alguém pede. Alguém vai à oficina de marcenaria deles pedindo para reformar um piano, para consertar um piano, e aí eles usam as peças do cemitério de pianos, né? E é um nome muito representativo porque é realmente um cemitério. Nenhum daqueles pianos que está ali funciona por si, mas são pianos cujas peças servem para, vamos dizer assim, ressuscitar pianos ou para ajudar a consertar pianos que estão fora, né? que ainda estão ativos. Então esse jogo de vida e morte que tem, né, como eu disse, na narrativa circular, também se dá nessa questão dos pianos que renascem nas mãos desses carpinteiros através de peças retiradas de pianos mortos do cemitério de pianos, né? Eu vou dar só um spoilerzinho de uma coisa que acontece no cemitério de pianos e que eu acho muito bacana, porque é uma parte do livro que a mim é de um destaque muito importante. No cemitério de pianos, muitas coisas boas e ruins acontecem dentro do cemitério de pianos, tá?
Muitas desgraças da família se dão dentro do cemitério de pianos, muitas coisas maravilhosas da família se dão dentro do cemitério de pianos. Mas tem um fato que ocorre dentro do cemitério de pianos que é o seguinte: o avô já está morto, num determinado, né, numa determinada altura da narrativa, eu não vou falar exatamente, mas enfim. O avô já está morto e uma das netas, criança, conversa com ele dentro do cemitério de pianos. Então tem um momento em que o Francisco Lázaro, avô, conversa com uma das netinhas dele dentro do cemitério de pianos. E essa conversa é um momento da narrativa em que o Francisco Lázaro, em que o José Luiz Peixoto, ele quebra um pouco a barreira entre o ficcional e o real e conversa com os leitores. E fala dos leitores. O avô fala para a neta dos leitores, né? Então é aquela coisa que ele nos dá a consciência de que nós estamos diante de um livro, né? Porque ele está falando, olha, as pessoas que estão lendo e não sei o que e tal. É muito bacana, porque ele consegue criar uma estrutura narrativa circular. Dentro dessa estrutura narrativa circular, existem camadas que se justapõem e que se atravessam, e ele ainda quebra a barreira da ficção, projetando uma parte da narrativa para nós, leitores, dentro do mundo, desse nosso mundo real. Então é uma estrutura narrativa extremamente complexa e extremamente bem desenhada, muito bem desenhada. E a história é uma história ordinária, corriqueira, cotidiana da família Lázaro, que vai falar de todas as suas alegrias, de todas as suas tristezas, mais tristezas que alegrias, devo dizer, muitas angústias, e que ele vai justamente dar uma carga poética tão intensa para essa narrativa ordinária que você se vê diante de uma família extraordinária. Parece que existe alguma coisa de mágico nessa família Lázaro, mas que no fundo não tem nada de mágico. É uma família normal de Portugal, que vive em Lisboa, né? Uma família normal, uma família extremamente comum, uma família que carrega nas suas entranhas violências, ódios, amores, rancores, ressentimentos, esperanças, enfim. Carrega todos os sentimentos que uma família carrega, que qualquer família carrega, mas o José Luiz Peixoto consegue elevar isso a uma potência poética tão grande, tão grande, tão grande, que você se vê diante de uma narrativa, de uma história de uma família única. Única. Então, assim, é um livro que me deixou, assim, embasbacado. Eu realmente acho que Cemitério de Pianos é um dos grandes romances, uma das grandes obras da literatura. Foi uma grata surpresa, maravilhosa surpresa ler. Eu acho que eu não tenho muito mais o que falar sem dar spoiler, né? Mas vocês já têm algumas indicações aí, né? As narrativas das três personagens, enfim. Situações de vida que se repetem nas gerações, enfim. E o fato de ser baseado na história de uma pessoa que existiu de verdade, mesmo que não seja uma tentativa biográfica. Tá? É só um motivo, é só uma espécie de elemento que impulsiona a narrativa. Mas vale muito a pena ler, vale muito a pena. Preparem-se, porque é um livro angustiante, ele não é um livro... Não vou dizer que ele é um livro triste, mas se a gente for pesar na balança nessa coisa dicotômica entre alegria e tristeza, o prato da tristeza nessa balança pesa um pouco mais, né? Eu falo prato da balança, para quem é muito mais jovem não vai nem entender, né? Aquelas balanças de 2 pratos, que inclusive é o símbolo da justiça e tal, o prato da tristeza pesa mais. Mas tem alegrias, enfim, não é um livro triste, mas ele é um livro angustiante.
Ele é um livro melancólico, ele exalta uma melancolia, mas uma melancolia altamente poética, altamente poética. Então vale muito a pena ler, eu recomendo profundamente. Vou buscar outros livros do José Luiz Peixoto para ler. E quero agradecer o privilégio de fazer parte de um projeto onde a gente vai se debruçar, onde eu vou me debruçar um pouco mais sobre esse livro para fazer uma coisa muito específica e, como eu disse, no momento certo eu vou contar para vocês, tá bom? Mas é isso, Cemitério de Pianos, de José Luiz Peixoto, uma obra maravilhosa da literatura portuguesa, né, o escritor português, e que está disponível aí no Brasil. Esse livro eu comprei pela Amazon, foi barato, tá? Então assim, é muito bacana, comprem, vale a pena, é um livro que realmente apresenta uma literatura contemporânea portuguesa altamente rica, rica de poesia, de elementos narrativos muito bem desenhados e de uma força expressiva, literária, única. Muito bom mesmo, tá bom? Então recomendo, Cemitério de Pianos, de José Luiz Peixoto, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, comentem, compartilhem, curtem um vídeo, né? Curtam um vídeo, compartilhem um vídeo, comentem. Se vocês já leram esse livro, comentem. Se não leram, comentem também, enfim. Busquem ler, se comentem depois de ler, enfim. Vamos bater esse papo aí sobre esse livro e sobre outros livros, né? Tem várias resenhas aí que eu já fiz no canal, apesar de fazer um bom tempo, como eu disse, que eu não faço uma resenha. Mas é isso, tá? Se inscrevam no canal se ainda não se inscreveram. Se já se inscreveram no canal, chamem as pessoas para se inscreverem no canal. Mostrem a resenha desse livro para as pessoas. Mostrem as outras resenhas, os outros vídeos que a gente faz sobre arte, sobre cultura, sobre política, sobre os mais diversos assuntos ligados à cultura e à estrutura da nossa sociedade. Visitem o blog A Literação, o site da editora A Literação, o site do Instituto A Literação, tudo está lá no blog, tá? O blog é o ponto central do projeto, então tudo está lá no blog, tá? Vejam, leiam a revista Fluxos, que é a nossa revista literária, que já está indo para o seu 18º número. Enfim, sigam nossas redes sociais, o Instagram, o X, o Facebook, o TikTok, a gente está em todos esses lugares, tá bom? E é isso, ajudem a gente a consolidar cada vez mais o nosso trabalho, porque nesse universo da internet é tão difícil a gente fazer um trabalho cuidadoso, carinhoso, honesto, enfim, que a gente tenta fazer aqui para cada uma de vocês e para cada um de vocês. Tá bom? Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.